Oi gente, meu nome é Belle e sejam bem-vindos ao canal Receitas da Belle. No vídeo de hoje teremos um pão 3 queijos e os ingredientes dessa receita eu estou deixando aqui e também na descrição do vídeo para vocês. Mas antes, não esqueça, se você ainda não for um inscrito, se inscreva e ative o sininho de notificações para ser avisado de todas as delícias que pintam por aqui. E vamos iniciar a nossa receita pelo preparo da nossa massa, pois ela precisará descansar até dobrar de tamanho. Comece misturando 500 gramas de farinha de trigo a 10 gramas de fermento biológico seco. Utilize um garfo para fazer essa mistura, pois ele distribuirá de forma uniforme os ingredientes. Não esqueça de colaborar com o nosso crescimento, deixando o seu like, o seu comentário e compartilhando os nossos vídeos com todos que você conhece. Dessa forma, vocês demonstram para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante e ele passa a nos indicar para mais pessoas. Quando você terminar de incorporar o fermento biológico seco à farinha, adicione a estes dois ingredientes uma colherinha de café de sal. Volte a mexer bem para distribuir o sal pelos ingredientes que já estavam no recipiente e reserve. Agora que os ingredientes secos da nossa receita já estão misturados e separados, vamos preparar os ingredientes líquidos. Em outro recipiente, adicione um ovo e bata-o bem, até misturar por completo a gema com a clara. Quando a gema e a clara tiverem sido totalmente misturadas, adicione a esse ovo 30 gramas de manteiga derretida. Volte a bater bem até incorporar a manteiga ao ovo. Não esqueça de seguir a nossa página lá no Instagram. Tenho certeza que vocês irão amar todas as nossas dicas. Quando a manteiga tiver sido totalmente incorporada ao ovo, adicione a estes ingredientes 150 gramas de água quente. Gente, essa quantidade irá corresponder a 150 ml ou a 2/3 de uma xícara de chá. Depois de incorporar a água aos ingredientes que já estavam no recipiente, adicione a eles 100 gramas de leite morno. Essa quantidade irá equivaler a 92 ml ou a 1/3 de xícara de chá. Depois de adicionar o leite, misture tudo muito bem e despeje sobre a farinha que havíamos preparado e reservado. Depois de adicionar os ingredientes líquidos aos ingredientes secos, comece a misturá-los com um garfo. Em seguida, descarte o garfo e finalize a mistura com as mãos. E aí, o que vocês estão achando dessa receita? Me contem nos comentários. E não esqueçam que nós precisamos demais da ajuda de vocês para fazer o nosso canal crescer. Por isso, se você ainda não for um inscrito, se inscreva e ative o sininho de notificações. Deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo com todos que você conhece, pois somente dessa forma o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e passa a nos indicar para mais pessoas. Siga também a nossa página lá no Instagram. Temos dicas que tenho certeza que vocês irão amar. Depois de misturar grosseiramente os ingredientes, transfira sua massa para uma bancada e termine de misturá-la sobre a bancada. Não é necessário enfarinhar nem untar a sua bancada. Você verá que essa massa é muito fácil e gostosa de trabalhar. Entre a mistura e a sova da massa sobre a bancada, você levará um tempo total de 10 minutos. Você saberá que a sua massa atingiu o ponto certo quando ela desprender totalmente das mãos. Isso leva em torno de 5 minutos. Após esses 5 minutos iniciais, a sua massa começará a desprender das mãos. Nesse momento, você deverá sová-la por mais 5 minutos. E a partir desse momento aqui é que você começará a sová-la. Isso fará com que ela desprenda totalmente das suas mãos. E aqui já estamos nos 5 minutos finais de sova. E é possível vocês observarem que a textura da nossa massa já mudou. Ela já desgrudou totalmente das mãos e, como vocês podem observar, a bancada não está untada nem enfarinhada. Quando a sua massa adquirir exatamente essa mesma textura que vocês estão vendo no vídeo, dobre as bordas para o centro da massa, vire-a e forme uma bola, conforme eu estou fazendo aqui. Em seguida, acomode-a no recipiente onde estávamos preparando ela inicialmente. Cubra ela com um pano e leve-a para descansar por 1 hora ou até que ela dobre de tamanho, em um local aquecido. Pode ser dentro do micro-ondas ou dentro do forno.
E enquanto a nossa massa descansa, vamos ao preparo do nosso recheio. Para isso, comece ralando e reservando 350 gramas de queijo mussarela. Quando a sua mussarela estiver ralada e reservada, rale também 300 gramas de queijo Minas Frescal. No meio do processo, eu tive a ideia de fazer também um pão napolitano, e para isso eu ralei e reservei 100 gramas de presunto. E todos esses ingredientes que eu acabei de narrar, eu ralei no ralo mais fino. Acredito que dessa forma fique mais fácil rechear o nosso pão. E aqui vai uma dica que irá facilitar bastante o seu processo. Caso vocês estejam utilizando o Minas Frescal, conforme eu estou utilizando para essa receita, ao invés de você passá-lo pelo ralador, amasse-o com o auxílio de um garfo. Fará exatamente o mesmo efeito. Isso não acontece com a mussarela, tá, gente? Isso serve apenas para o queijo Minas Frescal. Quando todos os seus ingredientes estiverem ralados e reservados, vamos à montagem dos nossos recheios. Ao presunto, você irá adicionar queijo mussarela. Em seguida, você irá misturar bem para agregá-los de forma uniforme. Quando você observar que o presunto e o queijo mussarela estão bem misturados, você irá adicionar a eles 1 colher de sopa de requeijão e voltará a misturar, até distribuir de forma uniforme o requeijão pelo presunto e pelo queijo. Quando o requeijão tiver sido incorporado ao presunto e ao queijo, adicione a eles salsa a gosto. Volte a mexer para distribuir a salsa por esse recheio e reserve. Agora que o nosso recheio napolitano já está pronto, vamos ao nosso recheio de 3 queijos. Para o preparo do nosso recheio de 3 queijos, pegue a mussarela que sobrou e divida em 2 partes iguais. Em seguida, acomode-a em outro recipiente e adicione a ela metade do queijo Minas que esfarelamos e reservamos. Em seguida, você irá adicionar a estes ingredientes 1 colher de sopa de salsa picada, 2 colheres de sopa de requeijão e vai misturar bem estes ingredientes até agregá-los de forma uniforme. Quando eles estiverem totalmente misturados, reserve-os. E agora vamos preparar o recheio que iremos utilizar na borda do nosso pão. Separe aproximadamente 2 colheres de sopa bem cheias da mussarela que ralamos. Você irá adicionar a ela 1 colher de sobremesa de requeijão, irá misturar e deixará reservada para rechear a borda do seu pão napolitano. E o restante da mussarela você irá misturar ao queijo Minas Frescal que sobrou. Quando a mussarela e o queijo Minas estiverem bem misturados, você irá adicionar a eles 1 colher de sobremesa de requeijão. Voltará a misturar até que o requeijão seja incorporado a estes 2 queijos e irá reservar. Agora que os recheios dos nossos pães já estão prontos, vamos abrir a nossa massa, pois a essa altura ela já terá dobrado de tamanho. E agora é a hora da verdade. Olha como essa massa fica maravilhosa, gente. Você irá transferi-la de volta para a bancada e, novamente, não é necessário untar nem enfarinhar essa bancada. Em seguida, você irá dividir a sua massa em 4 partes iguais, conforme estou fazendo aqui. Em seguida, dobre as bordas para o centro, desta forma aqui, e molde em um formato de bola novamente. Deixe agora essa nova bolinha que você formou descansar por 20 minutos. Repita esse processo com todos os pedaços de massa. Após esses 20 minutos de um novo descanso, vamos montar os nossos pães. Como eu tenho 2 recheios diferentes, eu vou abrir os meus pães em 2 formatos diferentes também, ok? O primeiro que eu irei abrir será o pão napolitano. Para isso, abra sua massa num formato quadrado, conforme estou fazendo aqui. Mas atenção, não deixe a sua massa muito fina não, tá, gente?
Quando você for abrindo a sua massa, ela poderá grudar um pouquinho na bancada. Não é nada demais, não adicione farinha para fazer isso, tá? Depois de você abrir a sua massa no tamanho que você desejar, lembrando apenas que não é para deixá-la muito fina. Você deverá levantar as pontas dela conforme eu acabei de fazer. Isso fará com que a sua massa solte da bancada. Depois que você fizer isso ao redor de toda a sua massa estará totalmente solta da bancada. Agora você pegará o recheio da borda que preparamos e irá colocá-lo ao redor, conforme eu estou fazendo aqui. Mas não coloque o seu recheio muito próximo da borda. Dê um espaço de mais ou menos meio centímetro, o mesmo espaço que vocês estão vendo aqui. Vocês podem observar que não é muita coisa não. Depois que você rechear toda a borda do seu pão, venha dobrando essas pontinhas que deixamos, fechando totalmente o recheio da borda. Depois de fechar a borda do seu pão, conforme acabamos de fazer, vá pressionando para que durante o processo ela não acabe se soltando e vazando o recheio. Pressione bem e vá dando formato ao seu pão. Aqui eu deixei ele com formato retangular mesmo. Quando você terminar de preparar a borda do seu pão, acomode sobre ele o recheio, que nesse caso aqui, desse formato, será o recheio napolitano. Acomode o recheio sobre o seu pão, conforme estou fazendo aqui, e pressione-o levemente. Quando o seu pão estiver totalmente recheado, retire-o da bancada e acomode-o em uma forma untada e enfarinhada. Caso seu pão perca um pouco do formato, não tem problema, basta você moldá-lo e deixá-lo ali descansando. Enquanto esse primeiro pão que preparamos descansa, vamos preparar o próximo. Esse você deverá abrir em um formato oval. O meu aqui não ficou lá com formato muito oval não, mas não tem problema. Conforme eu for recheando e moldando ele, vocês poderão observar que ele ficará exatamente como eu imaginei. Porém, no caso desse formato aqui que eu irei fazer, eu não irei contornar a minha massa não. Eu irei apenas colocá-lo em ambos os lados, da forma que vocês estão vendo aqui. Depois que você acomodar o recheio da borda de ambos os lados, repita o processo da outra que preparamos e vá dobrando a massa ao redor da borda, assim, ó. Porém, aqui, quando chegar no final, nas pontas, você irá incliná-lo para dentro. Assim, ó. Faça isso de ambos os lados e quando ambas as bordas do seu pão estiverem bem fechadas, você irá unir essas pontas que você virou para dentro. Enrosque-a bem e depois prenda, beliscando a massa. Beliscar bem a ponta da massa nessa união que nós fizemos servirá para na hora dela assar ela não abrir, ok? No caso desse formato aqui, eu optei por colocá-la sem o recheio na forma, depois eu voltei a moldá-la aqui e somente depois que ela estava aberta é que eu vim com o recheio. Na minha opinião, assim ficou mais fácil do que rechear a minha massa fora do tabuleiro. A colocação do recheio é como o outro, coloque-o pressionando levemente para que ele fique bem preso no fundo e nas bordas do seu pão. Quando você terminar de moldar e rechear o seu pão, acomode sobre ele fatias de tomate e manjericão também, caso você goste. Em seguida, você deixará os seus pães descansando por mais 20 minutos. Após esse tempo, leve-os para assar em forno pré-aquecido a 200 graus pelo tempo de 15 a 20 minutos.
Após esse tempo inicial, você irá retirar os seus pães do forno e irá pincelá-los com um ovo batido. Você irá bater bem um ovo inteiro e depois você irá pincelar a borda dos seus pães. Quando você terminar de pincelar as bordas dos seus pães, volte com eles para o forno até que essas bordas fiquem douradas. E galera, aqui eu tenho uma dica bem importante. Se vocês observarem no vídeo, o meu pão que está recheado apenas com queijo abriu um pouquinho nas pontas. Não chegou a vazar o recheio, mas se eu tivesse pressionado um pouco mais, isso não teria acontecido. Já nessa segunda fornada que eu fiz, vocês podem observar que o bico dos meus pães não abriram. Isso porque eu pressionei um pouco mais. Então tenham isso em mente, ok? E olha como esse pão fica macio e bem recheado. Aqui ele ainda está bem quente, para falar a verdade. Eu estou queimando a ponta dos meus dedos para mostrar para vocês como esse pão fica maravilhoso. Esse pão não somente fica bem fofinho, como ele fica extremamente saboroso. E se vocês reproduzirem essa receita, vocês não vão se arrepender. Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E se você assistiu esse vídeo até o final, muito obrigada! Não esqueça que eu preciso muito da sua ajuda para fazer o nosso canal crescer. Então, se você ainda não for um inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificações para ficar por dentro dessas delícias que pintam por aqui. Deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe os nossos vídeos com todos que você conhece. Somente dessa forma, o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e passa a nos indicar para mais pessoas. Nos siga também lá no Instagram. Tenho certeza que vocês irão amar todas as nossas dicas e as nossas receitas. Além disso, essas ações não custam nadinha para vocês, mas nos ajudam imensamente. E eu preciso muito dessa ajuda de vocês. Um beijo, até a próxima e fiquem com Deus!